Algumas pessoas não têm permissão para quebrar. Não porque sejam feitas de aço, mas porque, se elas caírem, tudo ao redor parece desmoronar junto. São aquelas pessoas que todos procuram quando algo dá errado, quando a família entra em conflito, quando um amigo não sabe o que fazer da vida, quando alguém precisa de orientação, apoio ou simplesmente alguém que escute. Curiosamente, essas pessoas quase nunca pedem ajuda, porque com o tempo elas passam a ocupar um papel muito específico dentro da vida dos outros, o papel de quem resolve. O papel de quem entende, o papel de quem sempre sabe o que fazer. E no começo, isso até parece um elogio, ser visto como alguém forte, confiável, equilibrado. Mas existe um lado silencioso nesse tipo de força que quase ninguém percebe. Quanto mais pessoas dependem de você, menos espaço existe para você ser humano. Porque quando alguém se acostuma a ser o pilar de tudo, o mundo começa a tratá-lo como se fosse indestrutível. Como se sentimentos fossem um luxo que essa pessoa não pode ter. Como se fraqueza fosse algo que simplesmente não combina com ela. Então, aos poucos, algo começa a acontecer. Essa pessoa aprende a esconder. Esconder cansaço. Esconder medo. Esconder momentos em que simplesmente não sabe o que fazer. Ela aprende a sorrir quando está exausta. Aprende a aconselhar quando está perdida. Aprende a ser o ponto de equilíbrio, mesmo quando o próprio chão está instável. E quanto mais tempo passa, mais esse papel se fortalece. Porque as pessoas ao redor passam a enxergar essa estabilidade como algo permanente. Algo natural, algo que sempre esteve ali. Então os pedidos continuam chegando. Mensagens tarde da noite. Problemas emocionais que precisam de solução, situações complicadas onde todos esperam que essa pessoa tenha a resposta. E quase sempre ela encontra. Respira fundo, pensa um pouco, organiza as ideias e oferece direção para alguém que está perdido. Mas existe um detalhe invisível em tudo isso. Cuidar emocionalmente das pessoas exige energia, muita energia, exige empatia constante. Exige atenção, exige carregar, por alguns momentos, o peso emocional de alguém que não consegue carregar sozinho. Agora, imagine fazer isso repetidamente. Por meses, por anos, sem pausa. Sem alguém perguntando como você está de verdade, sem alguém oferecendo o mesmo suporte que você oferece aos outros. Esse é o ponto em que algo começa a se desgastar. Não de forma dramática, não de forma repentina, mas de maneira lenta, quase imperceptível. O cansaço aparece primeiro. Um tipo de exaustão que não desaparece nem depois de dormir. Depois vem o silêncio. Momentos em que essa pessoa simplesmente prefere não falar sobre si mesma, porque explicar o que está sentindo parece complicado demais. E então surge algo ainda mais difícil de admitir. Solidão. Não a solidão de estar sozinho fisicamente, mas a solidão de ser emocionalmente invisível, porque todos enxergam a força, mas quase ninguém percebe o esforço necessário para mantê-la. E quando finalmente chega um momento em que essa pessoa precisa de apoio, algo curioso acontece. As pessoas ao redor não sabem exatamente como reagir. Elas estão acostumadas a receber estabilidade, não a oferecer. Então surgem frases bem intencionadas. Você é forte. Você sempre dá um jeito. Se alguém consegue lidar com isso, é você. Essas frases parecem elogios, mas escondem uma expectativa silenciosa. Continue sendo o forte. Continue segurando tudo. Continue sendo o porto seguro, mesmo quando o mar dentro de você já virou tempestade. E talvez a parte mais difícil de tudo isso seja outra contradição. Muitas dessas pessoas simplesmente desaprenderam a pedir ajuda. Elas passaram tanto tempo sendo o suporte dos outros, que esqueceram como é estar do outro lado. Esqueceram como é simplesmente admitir, eu não estou bem. Então fazem o que sempre fizeram. Respiram fundo, se recompõem e continuam. Mas o corpo percebe. A mente percebe. O desgaste emocional começa a aparecer em pequenas coisas. Na irritação que surge, sem motivo claro. Na sensação constante de esgotamento. Na dificuldade de sentir entusiasmo por coisas que antes traziam alegria. É como se a energia estivesse sendo drenada lentamente. Porque oferecer apoio emocional contínuo, sem receber apoio de volta, cria um desequilíbrio profundo. E nenhum ser humano consegue sustentar isso para sempre. Nem mesmo aqueles que parecem mais fortes. Porque a verdade é simples, embora muitas vezes esquecida. Toda pessoa que cuida também precisa ser cuidada. Toda pessoa que escuta também precisa ser ouvida. Toda pessoa que sustenta também precisa, em algum momento, descansar. A força verdadeira não está em nunca cair. Está em permitir que alguém esteja ali quando você cair. Mas para que isso aconteça, algo precisa mudar. O mundo precisa parar de romantizar pessoas que suportam tudo sozinhas. E quem vive nesse papel precisa aprender algo que pode parecer pequeno, mas é profundamente difícil. Baixar a armadura, admitir o cansaço, permitir que alguém veja a parte humana por trás da força.
Porque no final existe uma pergunta que ecoa silenciosamente na vida de muitas pessoas. Quem cuida de quem cuida? A resposta não deveria ser ninguém. Talvez a verdadeira maturidade emocional seja entender que até os mais fortes precisam de abrigo às vezes, que até os pilares precisam de apoio, e que ninguém foi feito para carregar o peso do mundo sozinho. Porque até quem salva os outros merece ser salvo de vez em quando.